Professor, a pergunta que não quer calar. Quem era Jesus de Nazaré? O que a história já nos permite saber sobre quem era Jesus de Nazaré? Eu costumo sinalizar nas minhas lives aulas, nos meus cursos, em conversas ou em livros, que a ciência tem avançado muito, 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 muito. Há um trabalho muito bonito do ponto de vista da pesquisa teológica, da pesquisa histórica, da pesquisa com importantes contribuições sociológicas, antropológicas, arqueológicas. Quer dizer, por uma série de vetores, nós já conseguimos vislumbrar, além de um retrato mais amplo de Jesus de Nazaré, nós já conseguimos vislumbrar a sua sombra. Ainda não chegamos nele, porque a própria documentação que nós temos enfatizou mais o seu último ano de ministério, se pensa os sinóticos, e se trabalha dentro de uma dimensão joanina, os 3 últimos anos do seu ministério, tendo em vista que há 3 momentos no Evangelho de João em que Jesus vai celebrar a Páscoa. Então, em 3 momentos, ele vai a Jerusalém, o que poderia computar um ministério não de 1, mas de 3 anos. Então, há muitos lapsos do ponto de vista da vida de Jesus. Paulo fala alguma coisa muito brevemente sobre Jesus, né? Recupera, inclusive, algumas palavras de Jesus que podem ser objeto de comparação com os escritos evangélicos, mas, de alguma forma, não entra muito em detalhes, o que foi uma pena, sobre Jesus. Mas o que a arqueologia tem trazido sobre Nazaré é bastante revolucionário. Então, hoje, casas do século I em Nazaré já foram trazidas à luz. A economia de Nazaré, basicamente, gravitava em 2 grandes campos. Um campo, que é o trabalho nas pedreiras de Nazaré, a produção de pedras e de lajes para arruamentos, para casas, enfim, templos, para N funções, e uma agricultura pautada na dieta mediterrânea, trigo, cevada, azeitona, o azeite, enfim. Nazaré se apresenta como uma vila camponesa, mas com um detalhe muito interessante, porque mostra-se a dispersão. Existe uma aldeia chamada Kefar, Kefar Hanania, então, aldeia de Ananias, né? E ela produz pratos, talheres, copos, né? Basicamente dentro das regras kosher, dentro das leis alimentares, acompanhadas lá por óleos religiosos. E essa aldeia exporta, né, esses utensílios para todas as aldeias da Galiléia. É impressionante, né, como o material arqueológico, né, esse material, esses utensílios advindos dessa aldeia específica, bem conhecida do ponto de vista arqueológico, com bons relatórios arqueológicos falando dela, como ela exporta, né, a sua produção para todas essas aldeias, inclusive Nazaré.
Então, Nazaré tem muito material advindo dali. Isso mostra, por um lado, né, que os nazarenos, de alguma forma, estão atrelados, vinculados ao Templo de Jerusalém, estão ligados, de alguma forma, e são obedientes à lei judaica. Então, isso é um ponto. Um segundo ponto que a arqueologia tem demonstrado é que na região do vale, onde a área rural de Nazaré encontra a área rural de Séforis. Séforis é uma cidade que fica entre 5 a 7 quilômetros de Nazaré. Ela se chama hoje Zípori. Essa cidade, ela nunca foi citada, olha que curioso, nunca foi citada no material neotestamentário, nunca. Mas está do lado de Nazaré. Não é? Ela já foi palco de invasões camponesas que destruíram os arquivos com as dívidas que os camponeses tinham para com os senhores daquela terra. Mas, em suma, não é? Quando se pega os limites fronteiriços entre essa cidade de Séforis e a aldeia de Nazaré, aonde se encontram os lixos, os descartes dos materiais, né, basicamente dos séculos I e II da Era Comum, do ponto de vista da estratigrafia, da parte de Séforis se encontram muitos materiais, por ser uma cidade cosmopolita, muitos materiais que dialogam com as tradições greco-romanas da materialidade. Do lado de Nazaré, você não encontra qualquer descarte de material de procedência grega, síria, romana. Não existe isso lá, né? Os descartes são mínimos e o pouco que é descartado são de tradições fortemente judaicas. Então, inegavelmente, Jesus conheceu uma educação muito forte do ponto de vista da oralidade, né, dentro de uma tradição religiosa judaica pró-Jerusalém. Então, a beleza é que, mesmo não tendo dados sobre a infância, a adolescência de Jesus, salvo pequenos lampejos que estão mais para os mitos do que propriamente para conteúdos históricos, você pode começar a observar que, muito embora a materialidade aponte para um judaísmo mais ortodoxo, né, a oralidade, as histórias de um Judas Galileu que liderou uma revolta camponesa, as tradições do norte de Elias e Eliseu estavam bem presentes na formação dessa Galileia, né? Então, Jesus ele dialogou com esses dois movimentos aí, um judaísmo mais ortodoxo e um judaísmo com tradições mais populares de luta e resistência, e que não era mediatizado pelo templo, pelo menos o que fez Elias e o que fez Eliseu. Eles não dependiam do templo para fazer chover, para ressuscitar pessoas, para fazer as coisas que fizeram. Então, a gente começa a entender um pouco mais e melhor que talvez Nazaré não fosse tão miserável assim, que Jesus não tivesse tido exclusivamente uma educação ou uma formação judaica só popular, não é? Ele pudesse integrar com uma oralidade que conectava com o templo. Agora, escrita lá não existe.
E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.